Hoje nós vamos falar sobre uma das grandes dúvidas que o pessoal tem com MikroTik. Como dimensionar um equipamento MikroTik para a minha solução, para a minha empresa, para o meu provedor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, me chamo Gabriel Rezende, sou expert MikroTik aqui na HackOne. Tem mais de 12 anos de experiência na área de TI, redes e infraestrutura e, cara, a maior parte desses anos trabalhando com MikroTik, galera. Porque hashtag MikroTik é vida. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar como que a gente dimensiona um equipamento MikroTik, um roteador MikroTik, para trabalhar na nossa rede. Seja você com uma consultoria, você quer atender um cliente, você quer colocar o melhor equipamento possível para ele lá. Seja você na sua empresa, colocar um equipamento MikroTik aí para funcionar. Seja você em um provedor. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Cara, tá espetacular esse vídeo aqui e sensacional esse conteúdo. Não perca por nada. No final do vídeo, eu vou fazer alguns estudos de caso com vocês, 3 estudos de caso aqui, mostrando como que eu dimensionaria o equipamento MikroTik para cada um desses casos. No final do vídeo, vou mostrar aqui junto com vocês. E antes da gente ir aqui partir para o nosso conteúdo, eu sei que você já fez, cara. Mas deixa eu lembrar, às vezes tem alguém que está chegando novo aí. Dá uma curtida nesse vídeo aí, hein, galera? Porque se é conteúdo da HackOne, é conteúdo de qualidade. Eu posso te garantir que esse curtir seu de hoje vai valer a pena. Então já clica no curtir aí, já curte esse vídeo. Deixa um comentário pra gente aí se esse vídeo te ajudou em algo. Deixa um comentário de sugestões de temas, dúvidas sobre esse tema. Tem sido bacana demais a participação de vocês nos comentários. Eu estou sempre entrando aí para a gente trocar aquela ideia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da HackOne, ativar o sininho aí. A gente está lançando conteúdos durante a semana toda, vários vídeos durante a semana. Para você não ficar de fora de nada, se inscreve aí e ativa o sininho. E na nossa descrição, nosso último recado, tem vários links aí. Você que quiser embarcar no foguete da HackOne Pro, conhecer melhor a HackOne Pro, sempre na descrição nós vamos ter links aí para vocês nos conhecerem melhor. Fechou? Dados os recados, então, bora lá para a nossa tela. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Boa, 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 boa. Então vou mostrar para vocês aqui hoje como que a gente dimensiona um roteador, um equipamento MikroTik para uma solução. Beleza? Vamos lá, vamos partir aqui. Vamos do começo, vamos aqui. Primeiro ponto que a gente usa, galera. Primeiro lugar, taxa de tráfego throughput, tá? Então, ó, quando você for dimensionar o seu equipamento, a primeira questão que você vai levar em conta, verifique a velocidade contratada do seu provedor. Então, seja até para sua residência. Você quer colocar um MikroTik na sua residência para funcionar. Qual que é a velocidade do provedor? Vai colocar num cliente, numa consultoria que você está prestando. Qual que é a velocidade que você tem de internet? É um link? É 2 links? É 3 links? Se for mais de um link, soma eles. Pra você ver a velocidade total deles. Não que você vai usar eles de forma todos juntos, pode ser que sim no load balance, mas pode ser que você está aplicando somente um failover, vai funcionar um ou outro, mas some eles que você precisar. Utilizar, por exemplo, um link em um setor, o outro link em outro setor, os 2 links vão ser usados juntos, você tem um equipamento dimensionado para suportar isso aí. Então, primeiro ponto, verifique a velocidade contratada do seu provedor. Segundo ponto aqui, determine o uso médio e de pico da rede, tá? Se você já tiver um equipamento MikroTik lá, tudo mais, talvez você já vai ter esse dado. Você tem um gráfico lá que você fez do próprio MikroTik. Eu já lancei vídeo aqui no YouTube falando sobre o gráfico do MikroTik e tudo mais. Então você já tem esse horário de pico. Às vezes você tem ali um DUD, um DDUD, que é o software de monitoramento da MikroTik, fazendo esse controle para você. Às vezes você tem uns ABICs ali, então você já vai ter esse dado, ó, qual que é no horário de pico, qual que é o tráfego, qual que é o maior tráfego aqui que passa por essa rede.
Então, determine aí esse uso médio e o de horário de pico. Ah, Gabriel, eu não tenho nada disso. Então, vamos lá. Se você não tem esses monitoramentos, você vai precisar ter uma noção do business. Então, esse é um ponto principal para principalmente quem trabalha com consultoria. Pessoal, uma contabilidade chamou você aí para fazer uma implementação, você vai utilizar um microtik, você já tem a visão do business. Cara, como que funciona uma contabilidade? Ah, Gabriel, eu não tenho. Então, você vai sentar ali com o dono da empresa e vai falar, ó, o que você usa aqui na empresa? Me conta um pouco mais do seu dia a dia, do seu uso, o que seus funcionários usam, o que vocês precisam que rode muito bem. Você vai entender do negócio, tá? Ah, me chamou aqui, Gabriel, um hotel para me colocar um equipamento microtik, eu vou colocar lá, vou aplicar um failover, vou colocar um hotspot para funcionar. Legal. O que um hotel vai usar? Poxa, vai usar muito Wi-Fi, os hóspedes vão usar. Ali o atendimento vai usar o sistema. O sistema é local, o sistema está na nuvem. Vai utilizar muito e-mail. Então você já começa a ter noção ali de como que funciona isso. Ah, o telefone como é que é? VoIP? Pois se for VoIP, precisa de uma qualidade maior. Porque não pode ter perca de pacote que ele vai ter atraso nessa ligação. Então tudo isso você vai entendendo do business, do negócio, para saber então como você vai determinar o uso ali daquela rede local. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se a empresa faz uso de streaming de vídeo, então às vezes a empresa precisa desse streaming de vídeo, faz uso de videoconferências, muito utilizado nos dias de hoje. Então, poxa, ela faz uso de videoconferência, precisa de um tráfego em tempo real ali. O tráfego da rede local dela vai ser mais alto. Se faz uso intenso de serviço de nuvem, direto está enviando arquivos para a nuvem, baixando arquivos da nuvem. E a necessidade, se for isso, a necessidade de throughput será maior. Então, a gente ter essa primeira noção aqui, porque vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar para dimensionar o equipamento microtik. E como que a gente faz isso? Lá no site da microtik, microtik.com. Quando a gente quer buscar um equipamento, a gente vem aqui em hardware, tá? Hardware, e aqui ele vai mostrar os equipamentos para nós. Vamos dimensionar aqui um Ethernet router, um roteador aqui, Ethernet. Vamos supor que a gente quer utilizar aqui, ó, uma RB 3011 UIAS-RM, tá? Quero utilizar esse equipamento. Como que eu vejo o throughput dele para bater de frente com aquilo que eu acabei de fazer ali, dar match com aquelas informações que eu peguei ali do cliente, que é o tráfego do provedor e o tráfego da rede local. Eu venho aqui em Test Results. Ele vai mostrar testes de estresse que foram feitos com esse equipamento. Todos os equipamentos vão ter esse teste de estresse aqui. E é aqui que a gente vai comparar com aquelas informações que a gente tem. Então, esse equipamento, ó, o modo dele, se ele estiver em bridge ou se ele estiver fazendo roteamento. No caso nosso, ele vai fazer um roteamento. Vai fazer NAT, Masquerade, ele vai estar fazendo regras de firewall, então ele vai ter um roteamento, a contract lá vai estar habilitada dele. Então, a gente vai olhar essas três colunas aqui. E aqui ele traz, qual que é a configuração? Nenhuma, ou está com um fast path ali, passando direto pelo roteador. 25 regras de controle de banda simples, Simple Kill, ou 25 regras de Filter Rules. Eu sempre uso essa última coluna aqui, tá? Porque foi a coluna que mais exigiu desse equipamento. Então eu quero ver ele estressado mesmo no máximo, para a gente ver qual que é a dele. E eu sempre uso essas duas colunas aqui, ó, pacote 1518 bytes e 512 bytes. Eu deixo essa aqui de lado e eu vou comparar essas duas aqui, ó. Comparar essas duas colunas. E eu uso a coluna de megabits aqui, ó. Então eu vi que com 512 bytes ele passou 452 megas e com 1518 bytes ele passou 1.3 gigas. O que eu faço normalmente? Uma média entre esses dois. Então aqui, cara, ele passa bem aqui, sei lá, de 900 a 1 giga. Ele vai passar bem. Então aqui eu comparo, eu já tenho essa informação e eu vou ver qual que é o link de internet lá do cliente. Ah, um link de 300 megas e um outro link de... Ele tem dois links de internet, um outro link de 200 megas. E eu vi que ele usa muito ali videoconferência, serviço em nuvem, às vezes tem um servidor de arquivo dentro da rede dele.
Então ele vai baixar esses arquivos desse servidor de arquivo que está ali dentro. Então já é um consumo interno, já não é um consumo externo, mas um consumo interno ali entre as interfaces do nosso MikroTik. Então a gente leva isso em consideração também. Então aqui, por exemplo, ó, somando os dois links, a gente tem 500 mega. Beleza. E a gente tem um tráfego interno lá, tudo mais, vamos supor que daí deu 700 megas. 600 ou 700 mega. Esse cara atenderia, tá? Esse cara atenderia. Ele aguenta de 900 a 1 GB, a gente viu que no teste massa aqui ele chegou a 1.3. Eu fiz uma média. Então isso aqui a gente já pega primeiro parâmetro, a gente vai utilizar throughput. Se tiver fora aqui, ó, se eu visse, por exemplo, que esse mesmo cliente aqui, ele tem um link de 500 mega e um link de 800 megas. Ou seja, os dois juntos já deu 1.3 GB. Eu já vi que o máximo dele aqui, ó, ele bateu 1.3. Já não recomendaria esse equipamento para o cliente, porque já está no limite desse equipamento. A gente vai falar sobre isso ali dentro daqueles parâmetros. Então, em primeiro lugar, você vai utilizar aí o throughput, levantar essas informações. Link de internet, o que ele usa na rede interna dele aí. E vamos continuar aqui então. Como que a gente dimensiona o nosso equipamento? A gente vai levar em consideração funcionalidades necessárias. Então esse equipamento, eu vou utilizar um NAT, vai fazer roteamento esse equipamento, vai ter firewall, vai ter regras de controle de banda, vai ter um roteamento dinâmico como o SPF, vai ter uma VPN, um AreGuard, um SSTP, um L2TP com IPsec, vai ter tudo isso aqui. Poxa, então vai ser um equipamento que ele vai utilizar mais processamento. Ou não, eu vou utilizar ele apenas como switch ou bridge, e ele utiliza menos processamento. Perceba que esse mesmo equipamento que eu dimensionei aqui, ó, ele utilizando aqui como bridge, ó, essa coluna de bridge, ó, ele passou aqui de 1.5 a 547. Ele saiu de 1.3 e foi para 1.5. Então ele como bridge, uma média aqui, ficaria no 1.3, 1.2, 1.3 GB. E aqui a nossa média tinha dado 1 GB. Então já aumentou aqui mais. Então, dependendo das funcionalidades, a gente consegue dimensionar o nosso equipamento através desse throughput aqui. Ele vai fazer roteamento, vai ter regra de firewall, vai ter controle de banda ou não, vai ser só uma bridge. Isso leva em consideração também nessa própria tela aqui desse test results, o test results aqui do nosso MikroTik, a gente consegue comparar essas informações que a gente levantou. Terceiro ponto, quais as interfaces? Então, quantas portas de rede vão ser necessárias para o meu equipamento? Precisa de uma conexão Wi-Fi? Então, portas de rede... Gabriel, mas lá nesse cliente ele já tem um switch 24 portas. Eu não vou ligar tudo nesse equipamento meu. Então, beleza. Então, tá certinho. Não, esse equipamento lá, Gabriel, ele não tem switch. Esse equipamento vai fazer roteador e vai fazer switch. Então, aí você já tem que pensar na quantidade de portas de rede. Por exemplo, esse equipamento aqui, a gente viu aqui que ele tem, ó, 10 interfaces gigabits. Então, ó, o meu cliente lá tem 5 equipamentos. Então, beleza, a gente consegue deixar ele como roteador e como switch. Mas para você fazer isso bem feito, é importante você vir aqui, ó, suporte downloads e ver aqui o que a gente chama de diagrama de bloco. Você abrir ele. Esse diagrama de bloco vai mostrar como que é o nosso equipamento por dentro. E aqui a gente vai ver que quando ele for fazer switch, ele tem placas, chips de switch dedicados para essa função, que é quando a gente cria as bridges dentro do nosso equipamento. Então, por exemplo, criei uma bridge nesse cara e juntei as 5 primeiras portas de rede. Essas 5 primeiras portas estão no mesmo switch aqui, no mesmo chip de switch. Ou seja, ele nem utiliza CPU para fazer a comunicação entre essas portas na mesma bridge aqui, ó. E aí, beleza. Agora, por exemplo, não, eu vou utilizar as 10 portas desse equipamento e vou fazer uma bridge entre as 10 portas. Esse cara vai funcionar como um roteador e como um switch ali também, as 10 portas. Aqui a gente já não tem ligação mais. Então, para comunicar a porta 5 com a porta 6 ali, por exemplo, ele vai passar pela CPU e vai comunicar. A gente já está utilizando processamento da nossa CPU. Então, um caso que, por exemplo, se você for utilizar mais portas do equipamento como switch,
é recomendável você procurar ali no diagrama de bloco. Então, você vai vir procurar o seu equipamento. Vamos voltar aqui, ó. Você vai buscar o seu equipamento aqui dentro de hardware e vai consultar aquele diagrama de bloco ali. Se você vê que seu equipamento não tem tudo no mesmo chip switch, você está desperdiçando o CPU dele apenas para fazer um switch do equipamento. Ó. Vou pegar um outro aqui, ó. Essa CCR aqui, ó. Cloud Core Route. Aqui, ó. CCR e tal. É um equipamento mais robusto, a CCR, um equipamento para trabalhar como core mesmo de rede, né? Vou vir aqui em suporte downloads, block diagram. Vou abrir. Ela tem, ó, um chip switch entre as portas aqui 1 a 8, um chip switch da Marvell e um da 9 a 16. Ah, mas eu vou fazer bridge entre todas as portas. Cara, é um desperdício de CPU, um desperdício de equipamento. É muito melhor se comprar um switch aí, seja da MikroTik, seja um switch de outra marca, e deixar o seu equipamento MikroTik apenas para fazer roteamento. Apenas para fazer roteamento. Que você, por exemplo, fazer bridge entre todas essas portas, se eu utilizar o mesmo equipamento MikroTik para fazer roteamento e switch, e utilizar a CPU dele no equipamento que não é, por exemplo, uma CCR que não é tão barata, e você está utilizando ele apenas para fazer um switch, gastando o CPU dele para isso. Então, esse diagrama de bloco é importantíssimo vocês consultarem também para dimensionar o equipamento de vocês. Então, vê quantas portas de rede vão ser necessárias. Eu vou precisar de uma conexão Wi-Fi. A gente não tem mais equipamentos MikroTik aqui no site da MikroTik, né? Que a gente consegue fazer dentro de Ethernet routers. Vamos ver aqui. Que a gente consiga conexão Wi-Fi. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, acredito que nenhum desses tenha. Mas, por exemplo, esse foi um caso que eu tive num cliente há pouco tempo. O cliente falou, Gabriel, eu quero um equipamento MikroTik que faça para mim roteamento. Eu não tenho switch lá no local, é um local remoto, é um local pequeno, remoto. Eu não tenho switch, eu tenho uns 12 equipamentos para ligar nele. E eu quero ter uma conexão Wi-Fi lá simples, porque se for um técnico meu lá, eu quero que ele tenha conexão com Wi-Fi e saia para a internet. Então eu achei esse cara aqui, ó. É um cara que já é descontinuado pela MikroTik. Uma CRS Cloud Route Switch 125. Vou até abrir ela aqui no Mercado Livre para vocês verem. Esse cara ele faz roteamento, ele tem 24 portas de switch, ele tem uma conexão Wi-Fi. Foi perfeito para o cliente lá. Não é uma das melhores práticas de fazer switch, roteamento mesmo, cara, não é. Mas é um local remoto que ele precisava e ele me pediu para dimensionar esse equipamento dessa forma que ele precisava. Acima do que eu acho o melhor, eu explico para o cliente, é claro, está a necessidade do próprio cliente. E esse cara atendeu lá, está funcionando, não é um tráfego alto, está funcionando para ele lá. Então, você precisa de uma conexão Wi-Fi, eu recomendo você colocar um roteador à parte, dedicado para conexão Wi-Fi. Não colocar um cara desse. Mas dependendo da necessidade, é uma solução aí, se você precisar desse tipo de interface. Estrutura física, então vai ser colocado numa rack. Se for colocado numa rack, procura um cara que tem um RM aqui, ó, rack mount. Tá? São equipamentos da MikroTik que tem as orelhinhas lá para você parafusar na sua rack, conseguir parafusar ele. Então, beleza. O ambiente é climatizado. Por que eu pergunto isso? Porque tem equipamentos MikroTik que não tem ventoinha. Uma vez a gente comprou um em um cliente, quando chegou o equipamento, cadê a ventoinha? O equipamento esquentava demais e o local não era climatizado o suficiente para suportar isso. O equipamento esquentou muito. Então, tem equipamentos MikroTik, ó. Eles são feitos sem ventoinhas. Para quê, Gabriel? Por que eles são feitos sem ventoinhas? Para serem silenciosos. Se eu não me engano, esse cara aqui, ó. Então, são equipamentos que são feitos para trabalharem dentro de escritórios, dentro de sala de escritórios que não pode ter barulho, então ele não tem a ventoinha. E aí ele tem um dissipador bem grande, ele tem uma forma de dissipar o calor silenciosa. Mas o ambiente que ele está precisa ser climatizado.
Então, se atente a isso também. A maioria dos roteadores e equipamentos MikroTik tem a ventoinha, mas esse você compra por engano, como a gente fez nesse cliente. Para você não passar por isso, já estou te atentando aqui que isso é necessário você ver na estrutura física lá. Expansões futuras, então planeje o seu equipamento para expansões futuras. Não dimensione ele com uma margem de crescimento, não dimensione ele no limite. Lembra que eu falei ali do equipamento? Então, ó, o equipamento tem que suportar no mínimo o dobro de tráfego que passa por ele hoje. Então, a gente falou, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui mesmo, uma CCR 2004. Ó, vou entrar aqui em Test Results. Esse Test Results vai ser a coluna que a gente vai utilizar demais para fazer o dimensionamento do nosso equipamento. Então, ó, vou utilizar aqui então a nossa última linha aqui, ó. Linha de routing. Ele passou no mínimo 2.7, no mínimo 8.1. Aí eu pego um cliente que o tráfego dele, às vezes um provedor de internet, um cliente mesmo, o tráfego dele está em 7.5 gigas. Juntando os links de internet, eu vi o tráfego da rede interna, está batendo isso aqui. Eu vou comprar esse cara, já está no limite. 7.5 para 8.1 é um pulo. 600 megas. Então aí, daqui a 6 meses, 1 ano, eu tenho que virar para o cliente e falar, ó, é o seguinte, cara, você está sentindo lentidão na sua rede aí? Pois é, porque esse equipamento que a gente comprou não tá aguentando. A gente vai ter que trocar ele, vamos ter que comprar um novo. O cara vai virar para você fala, você está de brincadeira comigo, né? Você achando que eu estou rasgando dinheiro aqui, né? Você acabou de me oferecer esse equipamento, falou que ia resolver meu problema, agora você já está falando que eu tenho que comprar outro? Aí, cara, você tem que vestir a cara, porque você não soube dimensionar o seu MikroTik. Então, no mínimo, você pensa no 50% a mais. Então, se é um cara que tem 7.5, você vai pensar aqui, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar mais 4 GB. Então, você tem que pegar um cara que tem 11.5 aqui, ó, no mínimo aqui, de média, de tráfego, tá? E olha que eu peguei o tráfego máximo aqui, eu nem fiz a média que normalmente eu falei que eu faço, né? Que eu ia colocar aqui uns 6 gigas. Então esse cara já estava fora mesmo. Então você tem que pegar um cara que na média ele está dando 11.5. Ele vai ter margem de crescimento, possibilidade de crescimento. Esse MikroTik, esse equipamento, consegue acompanhar ele aí por 1 ano, 2 anos, uns 3 anos, até ele precisar trocar, porque realmente o tráfego dele chegou num limite ali de novo. Então dimensione pensando em expansões futuras aí. Pense no licenciamento, galera. Então você tem que saber as funções que vão ser utilizadas, o que vai ser instalado nesse MikroTik. E aí você vai ver a licença dele. Onde você vê? No site da MikroTik. Tudo ele vai entregar aqui para a gente. Então se a gente vier aqui, ó, na aba Specification, vai ter aqui licença, Router OS licença, licença nível 6. Vamos pegar um outro aqui para vocês verem, ó. O outro cara aqui, ó. Ethernet Routers. Vou entrar aqui, RB 3011. Então, ó, Specification, Router licença, licença 5. Por que isso é importante? Se a gente for lá no próprio site da Help da MikroTik, ó, então você saber o que vai ser instalado e o número de usuários que vão utilizar aquela função. Ele vai mostrar aqui para a gente os níveis de licença. Os níveis de licença. E o que cada licença contempla? O que cada licença aqui contempla? Se consigo deixar um... Isso! Aqui, ó. Então, por exemplo, a licença 0, 1, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente viu que tem um ali, por exemplo, que é licença 5. Esses dias eu peguei um cliente, que é um hotel, ele utiliza ali o User Manager, que é o servidor Radius da MikroTik. E nesse hotel, quando ele lotação máxima, pode ter até 500 hóspedes. Ele estava passando alguns problemas no hotspot dele junto com o User Manager. E eu fui ver o roteador dele, estava na licença 5. E eu fui ver aqui ó, a aba de User Manager. Quando é a licença 5, ele tem limite a 50 usuários, sessões ativas. Hotspot ativos, 500. Ou seja, ele estava no limite ali em hotspot e User Manager já tinha passado faz tempo.
Falei, ó, esse pode ser uma das causas do seu problema. Seu equipamento não foi dimensionado corretamente pelo técnico que instalou para você aí. Correto você trabalhar na licença de nível 6, que daí você vai ter ilimitados tanto o hotspot quanto o seu user manager. É um ponto básico, mas que talvez você pode errar. Eu vou colocar um roteador aqui no meu provedor. Quantos clientes você tem no provedor? 1000. Vou criar um PPOE aqui, um servidor PPOE, você coloca lá um cara de nível 5. O nível 5 tem 500 usuários PPOE só. Túneis PPOE. Tá fora. Você não soube dimensionar corretamente o seu equipamento. Então, lá no site da Microtik, você tem lá, então, a licença que vem nele, você consulta aqui no Help da Microtik, só você colocar licenciamento Help Microtik, ele traz para você aqui o que tem em cada licença. E é claro que a gente vai levar em conta o orçamento. Então é importante a gente equilibrar a relação custo-benefício ao escolher um equipamento Microtik. Os roteadores Microtik oferecem excelente relação de preço e desempenho, mas o modelo mais caro só será necessário se as necessidades da empresa justificarem. Então a gente pode dimensionar o melhor equipamento possível, mas o cliente falou para a gente lá, eu tenho R$1.000 para gastar, eu tenho R$1.500 para gastar. E por isso a Microtik tem uma gama enorme de equipamentos que a gente pode adaptar. É claro que vai ter situações que a gente vai virar para o cliente e falar, esse orçamento seu não é possível a gente colocar um equipamento que faz jus à sua rede. Ou você deixar ele claro, normalmente eu dimensiono equipamentos com 50% de crescimento, o que vai suportar aí talvez 2 anos, 3 anos da sua rede. Eu estou dimensionando um equipamento aqui que vai conseguir subir apenas 20%. Então, talvez daqui a um ano e meio, você precise trocar esse equipamento. Já quero deixar você avisado. Se você realmente for manter esse orçamento, esse equipamento vai ter que ser trocado em um curto espaço de tempo. E aí você deixa ele ciente, talvez na hora ele já vai atentar para isso e falar, então é uma economia burra, vou aumentar esse orçamento, ou ele já vai ficar certo ali, você já deixou ele avisado, envia um e-mail, envia uma mensagem e fica certo. Mas o orçamento é claro que é levado em conta. O exemplo daquele cliente que eu dei. Gabriel, eu tô com um local remoto, não tem muito tráfego, eu preciso de um cara que tenha roteamento, bastante portas e um Wi-Fi. Eu busquei o melhor equipamento que se adapte àquilo que ele precisa, a necessidade e o orçamento que ele tem lá. Show, galera? E para a gente finalizar, como prometido, então, eu já sei que você deixou aquele like aí no vídeo aí. Deixa o like aí, porque vocês estão vendo que é conteúdo de qualidade. Já deixa no comentário aí para me saber se você chegou até esse ponto. Manda um hashtag aí, Microtik é vida. Manda aí no comentário aí. Hashtag Microtik é vida. Para me saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Eu vou trazer 3 estudos de caso rapidamente para vocês aqui, para vocês saberem como que eu dimensionaria equipamentos aqui na minha consultoria. Como que eu faria isso? Então, uma pequena empresa de contabilidade, eu levantaria esses dados dela. Quantos links de internet você tem? Tem um link de 200, um de 100. Quantos funcionários? Tem 10 funcionários. Qual que é o seu uso? Eu levantaria o uso moderado, tem uma contabilidade online, e-mails, videoconferência e armazenamento em nuvem. O que eu vou precisar instalar nesse Microtik? Um firewall, um failover, porque ele tem 2 links, um NAT, um controle de banda e uma VPN. E ele não tem uma rack ali de telecom para me parafusar esse Microtik na rack. Beleza, eu vou levar principalmente em consideração que os links de internet, somou os 2, deu 300, eu vi que eu vou precisar fazer firewall, failover, e ele tem um uso moderado. Vou aqui no site da Microtik, hardware, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu já consigo enxergar ali o equipamento que eu vou fazer. Se você não tiver essa facilidade no começo, não tem problema. Você vai passando aqui pelos equipamentos, clica nesse e vai vendo aqui, Poxa, o que ele é? Ele tem 5 portas Ethernet, não é gigabit Ethernet, é só Ethernet. Ou seja, são 5 portas limitadas a 100 megabits. Já não dá, porque ele tem um link lá de 200 e um de 100. Não, então esse já não vai dar. Então você vai passando, você vai conhecendo o equipamento. Já entendi então que a X-Lite são portas 100. X, são 5 portas gigabit. Tem um dual core de 880 MHz, é um bom processador, 256 de RAM, tem uma interface USB, você pode até ligar um modem de internet ali, um micro SD e licença level 4. Deixa eu ver aqui o test results dele.
Ó, passou 385 e passou 1.1 GB. Então ele suporta aqui 800 MB, 700 megas. Poxa, legal, hein? Licença level 4. Vamos ver o que a licença level 4 entrega pra gente. 200 usuários, ele tem só 10 funcionários lá. Não, vai dar de boa. Ele nem vai usar User Manager aqui. Beleza, esse cara é uma X. Aí você vai, é claro, aí você vai fazer os orçamentos agora. Se você quiser, eu quero vender o equipamento também, aí você tem esse know-how aí, né? De vender equipamento também, ou não, você passa para o cliente mesmo compra. Então eu vi aqui, por exemplo, Mercado Livre, esse cara está R$ 445. Então percebo excelente custo-benefício que tem o MikroTik. Por isso que eu falo, galera, MikroTik é vida. Olha o excelente custo-benefício. Com R$ 445, o cliente tem um equipamento que consegue atender ele ali em colocar um failover de internet, em montar um controle de banda, em fazer um NAT, em fazer uma VPN para ele, seja para ligar uma filial, seja para conectar funcionários ali que estão trabalhando home office. Então, como ele não tem também ali uma rack de telecom, esse cara aqui está perfeito. Eu dimensionaria esse equipamento, então, para esse cliente. Olha um segundo estudo de caso aqui, uma empresa de desenvolvimento de software. Ela também tem 2 links de internet, já são maiores, um de 600 MB e um de 300 MB. Tem 40 funcionários lá, um número maior de funcionários. Tem um uso intenso da internet, hein? Videoconferências, e-mails, serviços de nuvem. Então, o que eu falei no começo do entendimento do business. Então, cara, uma empresa de desenvolvimento de software vai usar muito serviço em nuvem. Esse tal desses commits que eles fazem, envia arquivo, manda coisa para cliente, recebe arquivo, envia alterações. E eles precisam disso em tempo real, precisam de uma boa qualidade de internet. Caiu um link, precisa acessar o outro. Beleza, então já entendi do business, entendi do negócio ali. Vai precisar de failover, NAT, QoS, VPN, e é que eles têm uma rack de telecom. Então já vou buscar um equipamento que tenha o RM ali, rack monte, que ele consiga colocar numa rack. Vamos entrar aqui em hardware, então. Eu vi que os links de internet deles somados vai dar 900 MB aqui. E o consumo da rede interna é alto. Então vou ver aqui em internet routers e vou buscar aqui um equipamento que se adapte à solução dele. Talvez esse, ó, uma RB 3011, uma RB 4011, olha o RM aqui nos dois, ó. Vamos ver essas duas, vamos ver esses dois. Então, uma RB 3011 é um rack monte de 1U, tem 10 GB, 10 interfaces gigas, tem uma porta fibra, um USB 3.0, tem um LCD, um POI out na porta 10, ele pode ligar um equipamento que é POI na porta 10, tem 2 CPUs de 1.4 GHz, uma boa CPU, 1 GB de RAM e o licenciamento level 5. Vou vir aqui em Test Results, ó, o mínimo aqui 452 e 1.3, fazendo uma média aqui, chega a 1 GB. Vamos deixar 1 GB? Eu vi lá que os dois dele chegam a 900 MB. Poxa, tá bem no limite ali, né? 1 GB, 900 MB. Vamos ver a 4011. Tem todas as funções dela aqui também. Ela tem, inclusive, uma porta giga de 10, uma porta fibra de 10 gigabits. Vou vir em Test Results. Ele passa de 2.5 GB a 7.2. Fazendo uma média aqui, chegaria a uns 5 GB, então. Tranquilamente, com o pé nas costas. E eu vi lá que só a internet dele é 900 megas. E, cara, como ele vai ter um tráfego intenso interno, então vamos colocar que ele vai ter um tráfego alto aqui, que pode chegar esse cara aqui a 2 GB de tráfego ou 3 GB de tráfego. Então eu dimensionaria esse equipamento para ele aqui, ó. Uma RB 4011, IGS e tal, vamos pesquisar ela aqui, vamos ver qual que tá o valor dela. Aqui, ó. Acho que é esse mesmo, vamos confirmar. Tal. Beleza. IGS mais RM 1630. Excelente custo-benefício, cara. Excelente custo-benefício, galera. Estou mostrando aqui, não estou falando que você tem que comprar no Mercado Livre. Estou te dando um exemplo aqui de valor. Aí você pesquisa com fornecedores, tem outras distribuidoras, fornecedores. Você vê qual que é o melhor aí. E o último aqui, estudo de caso para a gente.
um provedor de internet com 500 clientes via fibra, oferecendo planos aí de 20 megas a 100 megas. Ele tem um link ali, ou vários links, que somando esses links dá 10 gigabits de link. Uma alta capacidade de roteamento, é claro, para atender todos esses 500 clientes. Gerenciamento de múltiplos links, PPPoE, CGNAT, vários tipos de serviços. Então ele quer fazer tudo numa caixa só, tudo num microtik só. Roteamento, CGNAT, PPPoE, normalmente a gente separa isso em caixas, né? Deixa uma caixa para o PPPoE, outra caixa para o CGNAT. Mas vamos nesse exemplo aqui falar que a gente quer fazer tudo numa só. Para a gente ver um negócio funcionando mesmo, um negócio estressado. E ele possui uma hack de telecom lá. Então, e se não tivesse hack de telecom, um provedor de internet, pode bater, né? Tem que bater num cara desse, né? Então ele tem a sua hack ali. Vamos ver qual equipamento que a gente dimensionaria para ele lá. Vamos vir aqui em hardware. Ali, Ethernet routers. Vamos ver o que tem para a gente aqui. Aí a gente iria para a série CCR, que são Cloud Core Switch. Opa! Cloud Core Routers. Cloud Core Routers, tá? A nossa série CCR. Aqui, ó. Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos ver. Pegar esse cara aqui também. Essa CCR aqui. Cloud Core Routers. Eita, bom demais, hein? Aqui em Test Results, a gente vai ver lá. Então, cara, ele tem só de link, ele tem 10 gigabits. Aqui, ó, 4 até 8. Não vai servir para nós, não. Vamos pegar aqui o Test Results. 4 até 14. Talvez, hein? Talvez. Vai ter possibilidade de 50% de crescimento. Vamos deixar esse cara aqui aberto aqui. Ele é mais portas fibras, né? Então, aqui, ó. Portas fibras, tal. A gente vê toda a descrição dele aqui, beleza. CCR 2116 12G4S. Esse cara parece ser top, hein? 6 vezes mais rápido do BGP. Ó, 50 gigas a 51. Uau! Aqui nessa... Ah, tá. 25 IP aqui, ó. De 16 a 39. Cara, esse cara aqui parece estar violento de bom, hein? Esse aqui era o outro que a gente tinha aberto. Então, ó, esses dois seriam equipamentos bacanas. Essa CCR 2004 1G 12S 2XS, só que ele é porta fibra, né? Portas fibras. Tá 4.300 aqui, vamos ver se é ele mesmo, aqui no Mercado Livre. De novo, não estou fazendo propaganda de Mercado Livre, galera. Estou só mostrando o preço para vocês aqui. E esse cara aqui. Vamos ver. Já está com o preço de 7.480. Tá? 7.480. Mas no conhecimento que eu tenho aqui também, eu recomendaria outro. Por exemplo, tem equipamentos que a MikroTik ela é descontínua. Mas não quer dizer que não vai sair atualizações para aquele equipamento. Às vezes você vai entrar em equipamentos no site da MikroTik, por exemplo, um que tem clientes meu que usam, uma RB 2011. Se você entrar aqui no produto, aqui, ó, site da MikroTik, a gente nem acha lá na listagem, porque é um equipamento que foi descontinuado. Ele tem 5 portas gigas, 5 portas que são fast, mas é um equipamento que funciona muito bem e você acha na internet para vender. Não é que não vai ter atualização para ele, vai ter atualização normal, porque é o mesmo sistema que é o Router OS. O sistema operacional é o mesmo para todos e vai ter as atualizações. Ó, ele está R$ 1.400 aqui no Mercado Livre. Não é para essa solução do provedor, tá? Eu só dei um exemplo aqui de equipamentos descontinuados. Tem um outro equipamento, ó, CCR 1036, que eu conheço, já apliquei ela em clientes, que eu sei que ela é um excelente equipamento e que para essa solução funcionaria bem. 8G 2S Plus. Mas ele está descontinuado. É o equipamento que está descontinuado. Então aqui, ó, descontinuado. Mas é um equipamento que é excelente, galera. Excelente. Vamos ver o teste results dele aqui, ó. De 12 a 22. Mínimo 12, máximo 22. 18 aqui. Que ia comportar esse nosso provedor que passa até 10 GB, né? Vamos ver o valor dela aqui, ó.
Acho que esse cara, vamos ver. Não, nesse cara não. CCR 1036 aqui, ó, 13 mil. Uau! Aí teria que procurar o preço aí certinho para achar um preço que de acordo, né? Mas é um equipamento que aqui no Test Results a gente viu que atende então o nosso provedor. Show, galera! Bom, eu acredito que deu para entender aí o conceito de dimensionamento de microtics, deu para vocês terem uma noção aí desses 3 exemplos ali de uma pequena empresa, uma média empresa de 40 funcionários e uma grande empresa, um provedor de internet que tem um tráfego maior, e aí vocês conseguem adaptar a realidade de vocês. O importante é vocês entenderem aqueles pontos que a gente passou, que vão ser os pontos que vocês vão levar em consideração aí para dimensionar o equipamento. Tráfego, taxa de tráfego, funcionalidades necessárias, interface, estrutura física, expansões futuras, licenciamento e orçamento. Cara, se você não deu like nesse vídeo, é brincadeira, né? Então, dá o like aí, conteúdo de qualidade para vocês aqui, sempre me esforçando para trazer o melhor para cada um de vocês que estão assistindo aí. Já compartilha esse vídeo, já salva ele aí com você, para sempre que você precisar dimensionar o equipamento, agora você tem todos os dados na mão aí, qual que é a melhor forma de dimensionar esse equipamento, e deixa no comentário aí se isso te ajudou de alguma forma. Fechou, pessoal? Valeu, sempre um prazer estar aqui com vocês, passando o conhecimento que a gente tem, sempre aprendendo muito com vocês aí também nos comentários, sempre a gente crescendo e evoluindo junto. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!